A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que veio compartilhar meu devocional, a Palavra de Deus. E juntos vamos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma meditação lá em Mateus 14. Mas primeiro eu quero pedir a você, deixe o seu like, curta, comenta e compartilha. Faz isso agora para que você não venha se esquecer. Clica aí no gostei e ajuda esse canal a crescer. E essa mensagem vai ser entregue a mais pessoas. Mateus 14, a partir do versículo 13, tem como título A primeira multiplicação dos peixes. Tem como título A primeira multiplicação dos pães. E vai dizer assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Tragam aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aleluias. Aqui nos fala da palavra da multiplicação, né? A palavra diz que é a primeira multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez. Jesus estava aqui, tinha acabado de saber da notícia, né, de João Batista, que havia sido morto, decapitado, que fala isso no começo do capítulo. E agora Jesus aqui está junto dessas pessoas, né? E acredito que Jesus estava muito triste pelo que havia acontecido com João Batista. João Batista era seu primo, né? E era aquele que clamava no deserto antes dele chegar, né? E ali Jesus está ali servindo aquelas pessoas. Muitas das vezes nós estamos tristes, arrasados por situações em nossa vida, mas mesmo assim, Deus ainda nos usa para ajudar outras pessoas. Jesus estava aqui num momento difícil para ele, mas ele estava ali cumprindo o seu chamado, né? E ele teve compaixão, né? Jesus ali com o seu amor, com sua compaixão, ele está ali triste pela notícia de João Batista, mas mesmo assim está ali cumprindo o seu chamado, né? Servindo, né? Continuou ali a falar, né? Aquela multidão, né? E quando fala que quando ele sai do barco, teve compaixão daquele povo, aí curou os doentes, né? Pregou, cuidou daquelas pessoas que estavam ali ao redor dele. E ao cair da tarde, né, um dos discípulos falou, né, que ali era um lugar deserto e que estava tarde, que mandasse aquele povo embora, que eles iam sentir fome, né? Mas Jesus falou assim, ó: eles não precisam ir, deem vocês o que comer. Às vezes a gente acha que o que nós temos, às vezes a gente sente no coração de ajudar outras pessoas, mas a gente acha, é tão pouco, Senhor. Ou até mesmo aquilo que nós temos, em agradecer aquilo pouco que nós temos, sabe? E a gente fala, é tão pouco, mas é desse pouco que acontece a multiplicação. Engraçado como essa palavra falou no meu coração, porque ontem eu estava aqui mexendo nas minhas roupas, eu não tenho muitas roupas, mas eu sempre gosto de retirar aquilo que eu não uso mais. Eu não gosto de ficar guardando. Tem gente que guarda, né, muita coisa, nem usa e fica lá. Eu não. Quando é algo que eu não uso frequentemente, eu já gosto de tirar e doar. E sempre que eu dou, eu recebo. É incrível, é maravilhoso. Como essa palavra falou comigo, e ontem eu estava olhando as minhas coisas e pensando. E aí eu falei assim, nossa Deus, é tão pouco que eu tenho para doar. Eu pensei, senti no meu coração de doar, mas tô vendo aqui que tem poucas peças, assim, que eu realmente não estou usando. Que eu realmente não está em uso. Mas é engraçado como Deus fala e como, nosso Deus, eu senti no meu coração a vontade de dar.
Eu falei, tão pouco, Senhor. Mas quando eu li essa palavra hoje, eu estou entendendo que Deus é pouco, mas a gente deve, do pouco, fazer a nossa parte. Porque às vezes a gente não doa, a gente não divide, a gente não dá, porque acha que é pouco, que não vai fazer diferença. É igual eu estar aqui hoje, compartilhando o meu devocional. Pode parecer pouco, mas é desse pouco que Jesus pode multiplicar. Nós plantamos a semente e Deus dá o crescimento. Nós abençoamos com algo simples, mas que pode ser a diferença que está faltando na vida de alguém. Né? É do pouco que o Senhor faz muito. Nós devemos agradecer, nós devemos compartilhar aquele pouco que nós temos, sim, porque vai acontecer a multidão, porque vai acontecer a multiplicação. A palavra diz que eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Traga-me aqui, Jesus disse. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e 2 peixinhos e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Nós devemos ser gratos e agradecer pelo pouco que temos. Pode ser pouco para você compartilhar, mas agradeça a Deus. Pode ser pouco que você tem tido no seu lar, mas agradeça a Deus. Eu aprendi isso e gosto muito de fazer. E eu quero ter uma constância em fazer isso para mim não me esquecer daquilo que Deus tem feito na minha vida. Né? Quantas das vezes em toda a minha vida nunca fui tão grata ao Senhor de fazer compras, comprar, ir ao mercado, comprar, nem que seja um pouco de coisa. Não precisa ser uma compra grande. Mas qualquer coisa que eu venha comprar, agradecer a Deus por aquilo que eu comprei, que eu consegui, que o Senhor deu o privilégio de eu poder ir ao mercado comprar alguma coisa para meu lar, para minha casa, para minha família. Qualquer coisa que seja, um objeto, uma comida, é um privilégio, sabe? E hoje, antes de eu ler essa palavra, que eu fui ao mercado com meu esposo, e quando chegamos eu falei, amor, vamos agradecer. Chamei as meninas, eu falei, vamos agradecer, porque agradece que cresce. A gente deve agradecer no pouco, e sobre o muito, né? A palavra diz que sobre o muito, né, o Senhor te colocará. Mas nós devemos ser gratos, porque acontece a multiplicação, vemos aqui nesta palavra. Devemos ser gratos nas pequenas coisas da nossa vida. Nós devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz. Pode parecer pouco hoje o que você tem, mas compartilhe o que você tem. Né? Eu não sei o que você tem para compartilhar. Pode ser a palavra de Deus, pode ser um alimento com alguém que precisa, uma roupa, um calçado, qualquer coisa, mas compartilhe o que você tem. Porque e agradeça, porque irá acontecer a multiplicação na sua vida, né? Em todas as áreas, né? Todas as áreas da sua vida. Aquilo que nós plantamos, nós colheremos. E ali Jesus deu graças, em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Ele deu na mão dos discípulos para que os discípulos dividissem ali. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ali sobrou. Aquilo que parecia pouco, né, para os discípulos, Jesus agradeceu e alimentou aquela multidão, porque a Bíblia diz que eram 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. E ali sobrou cestos, 12 cestos cheios. Não deixe de ser grato a Deus pelo que Deus tem feito. Pode ser que você esteja vivendo um momento difícil agora, de escassez, um momento mais apertado na sua vida, né? Tem pouco, mas agradeça pelo pouco, porque o Senhor irá fazer a multiplicação. Creia nisso. A palavra de Deus é poderosa. É a única verdade, né? Nós temos a verdade em nossas mãos, que é a palavra de Deus. A única que nos traz esperança, que fala com os nossos corações. É o nosso Deus. Vem através da sua palavra. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você ouvirá a voz de Deus. Deus está falando ao seu coração aqui hoje, né? Comece a agradecer no pouco. Comece a agradecer no pouco, né? Pode ser pouco aos seus olhos, mas Deus vai multiplicar. Vai multiplicar porque nós vemos isso através da palavra. É a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Amém?
Que Deus abençoe sua vida. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.